Hoje é dia de missões e nesse mês o Ministério Peniel completa 47 anos. São histórias incontáveis que marcam a nossa trajetória. Vamos ouvir um pouco do relato daqueles que fizeram parte dessa construção, do início de tudo, nossos pastores que estiveram em nossos campos missionários. Em 1980, eu vim para a Igreja Peniel e havia uma paixão por vidas, paixão pelas almas. Sempre foi assim, desde o começo do Ministério Peniel, desde que eu escutei. E aqui eu tive grandes amigos na evangelização e a gente ia juntos em outras conferências missionárias. Ainda não tínhamos a nossa, mas havia um mover de Deus naqueles anos aqui na Baixada Santista. Eu cheguei no Ministério Peniel no ano de 1981. A Peniel nessa época era aqui no Cachapuã, num barraquinho ali próximo ao antigo bairro do Jardim Nosso-Lar. E havia um grande movimento, de evangelismo, os jovens, os adolescentes naquela época era muito intenso na área de evangelismo. E nesse tempo eu tive aí, a minha experiência de conversão. No ano de 1985 ou 87 houve um congresso missionário aqui no Brasil, do Comiban, e esse congresso influenciou muito a igreja brasileira, com respeito a missões. E a Peniel, ela foi, vamos dizer, afetada por esse movimento missionário que estava envolvendo todas as igrejas brasileiras, E começaram a haver conferências missionárias em muitas igrejas, aqui na Baixada mesmo, muitas igrejas começaram a ter esse despertamento para alcançar os povos não alcançados. E nesse mover todo, eu estive em uma dessas conferências e entreguei o meu coração, a minha vida para o serviço do Senhor. Nunca fiz ideia, nem pensei que Deus me levaria a tantos lugares como me levou, e a paixão pelas nações, não é? E nós sabíamos que Deus um dia faria isso. A nossa igreja, que era muito pequena, então nós começamos a ter os nossos primeiros missionários nesse tempo. Depois, na igreja, nós começamos uma classe chamada Classe dos Vocacionados, Então era eu, Salete, pastor Robertinho, hoje pastor Joel Malvares. Alguns de nós começamos a ter essa classe para direcionar as pessoas às suas vocações. E também começamos a adotar um outro missionário no Peru, e foi onde nós começamos a entrar no Peru. E depois foi enviado um casal, foi o nosso primeiro casal missionário de tempo integral. E esse tempo eu ainda trabalhava secularmente, mas sempre envolvido, e fizemos a nossa primeira conferência missionária em 1987. Em uma conferência aqui no Ministério Peniel, no ano de 89, eu recebi o meu chamado específico para servir a Deus no Peru. Então o Senhor falou claramente comigo que estava me chamando para ir para o Peru. E eu procurei a liderança na época, o pastor Nilton, para saber o que eu tinha que fazer para poder ser enviado para o Peru. Ele me falou que eu tinha que trabalhar com ele 3 anos aqui na sede e depois pastorear ou implantar uma igreja por mais 3 anos. E nós começamos a orar, e na semana seguinte o pastor Nilton me procurou e perguntou se eu tinha convicção mesmo daquilo que eu tinha falado, e me desafiou a pedir as contas do meu trabalho e trabalhar aqui na sede. Durante a minha adolescência, eu sempre fui inspirado pelos nossos pastores e missionários desse ministério a ganhar vidas para Jesus e evangelizar. E desde que eu me converti, meus 14 anos, eu sempre estive envolvido em trabalhos evangelísticos, missionários, curto prazo, a mesma paixão que meu pai tinha por vidas, por evangelismo. Isso nos inspirou a sempre querer mais vidas, ter paixão por vidas. A pastora Tânia, que durante o tempo esteve lá na África, ela foi uma das inspirações nossas, na minha inspiração particularmente, onde via aquilo que Deus havia feito na vida dela, o que Deus estava fazendo na vida dela lá na África, o tempo que ela gastou lá, pessoas que ele influenciou. E como Ministério Peniel, eu fui enviada, a primeira vez tive a oportunidade de estar estudando na Inglaterra, fiz um curso de missiologia lá,
E eu fazia um curso, mesmo estando na Inglaterra, em português, não é? Coisa doida para os nossos dias. Mas eu ganhei uma bolsa de estudos e eu estive no País de Gales, não é? Em 1996, estudando inglês integralmente ali, numa escola de línguas, e eu fui presenteada por Deus, e o Ministério Peniel também sempre esteve comigo nessa jornada. Retornando ao Brasil, fiquei um tempo aqui e fui a Moçambique, fiquei lá em Moçambique. Em Moçambique nós tivemos um trabalho também em Zimbábue, ali aos arredores, na África do Sul, onde eu tive um tempo de treinamento transcultural. Aqui, retornando, tive a oportunidade também de ser enviada pelo Ministério Peniel para conhecer o trabalho na Índia, um trabalho maravilhoso que é feito ali por algumas organizações missionárias, dando escolaridade às castas menos favorecidas, que são os Dalits. Então eu tive essa oportunidade e mais recente estive servindo ali no Peru em 2017, ajudando, apoiando as igrejas ali alguns meses, e no nosso trabalho que ainda está lá no Peru, para a glória de Deus, e foi uma alegria muito grande ter servido esse tempo no Peru. Pastor Roberto, os anos que ficou no Peru, todos os anos que ele ficou por lá, tive a oportunidade de visitar ele algumas vezes, e como isso inspirou a minha vida, a questão de ser apaixonado por missões, pelo trabalho missionário. E eu trabalhei ali na capital, 3 anos em Lima, num distrito chamado São Juan do Brigante, onde nós temos a nossa igreja hoje. E logo em seguida eu voltei novamente para o Peru, mas com um novo desafio de servir a Deus na selva peruana. E eu trabalhei ali por mais 3 anos. E no final desses 3 anos, eu voltei para Lima com um novo desafio, de implantar ali a igreja do Ministério Peniel em Lima, e nós começamos ali uma igreja nesse distrito de São Juan do Brigante. Nossas lendas do missionário, pastor Roberto, com a pastora Tânia, são pessoas que me inspiraram, como inspiraram a nova geração também, como ser missionário, como se entregar, como se doar. O pastor Humberto depois também foi para a Argentina, e antes de eu ir para Foz do Iguaçu, eu fui visitar o pastor Humberto e fiquei ali algum tempo com ele. O pastor Humberto também teve o trabalho, foi estudar, mas também teve algum trabalho trabalho missionário na Argentina. Eu tinha um sonho, esse sonho eu fui atrás dele, eu fui estudar no seminário em Foz do Iguaçu, e eu, estando lá em Foz do Iguaçu, estudei inglês, a minha intenção era estar estudando teologia, e ali a pastora Sônia estava comigo. E a pastora Sônia, que foi missionária também na Bahia, no Peru, a pastora Sônia ficou 6 meses comigo, e ali nós tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho missionário lá no meio do Paraguai. A minha paixão começou a crescer, até o momento que eu tive a oportunidade de estar indo para País de Gales. Lá em País de Gales eu passei 1 ano. País de Gales eu passei 1 ano trabalhando em País de Gales com jovens, adolescentes, e ali minha paixão começou a crescer. Eu fui primeiramente pensando como eu poderia melhorar meu inglês, e ao passar do tempo Deus começou a falar comigo, e eu comecei a criar uma paixão maior pelo trabalho missionário, por vidas, algo que eu digo que me inspira hoje, que meu coração queima. Sou apaixonado, eu amo missões. Começou talvez naquele momento em País de Gales, quando ali vi pessoas, jovens perdidos, igrejas vazias, somente idosos, e ninguém, eu jovem na igreja. E aquilo começou meu coração a arder, queimar. No tempo que eu saí de País de Gales, eu fui a Portugal, e aí em Portugal eu tive eu fui para assumir uma igreja nossa que nós tínhamos, e ali eu tive uma das maiores frustrações que eu tive, mas foi para trabalhar como pastor na igreja, e tivemos um grande problema, e a igreja se fechou. Eu sempre falei assim, Deus, nos permite voltar para Portugal, nos permite voltar para Portugal. Eu servi ao Senhor no Peru por volta mais ou menos de 18 anos, e nesse tempo aí, o trabalho segue até hoje, mas já passaram lá mais de 15 missionários, servindo ao Senhor, apoiando o trabalho, e hoje o trabalho segue lá, continua, está a missionária Dani, a missionária Michele, elas estão servindo ao Senhor lá no Peru. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, essa oportunidade que eu tive fora do país, eu acabei tendo a oportunidade de fazer algumas viagens missionárias, Minha paixão por missões era muito grande. Deus me deu a oportunidade de estar fazendo viagens missionárias, tanto na Tailândia. Eu lembro ali que como aquele povo é necessitado por Jesus, como aquele povo precisa de Jesus. Centenas ou talvez milhares de templos, e praticamente todas as esquinas você via templos e templos e templos, ídolos dentro daquele lugar.
e ali eu tive a oportunidade de ministrar juntamente com outras pessoas, pregar em umas igrejas também. E eu lembro que muitas vezes ministrando ali no meio das escolas, dezenas ou centenas de jovens se rendendo a Jesus, sem nunca ter ouvido antes do Evangelho. E depois dali nós fomos para a Malásia, e ali na Malásia nós tivemos a oportunidade de também estar ministrando igrejas, visitando igrejas. E uma das oportunidades que posso dizer que foi marcante na minha vida foi quando nos foi dado o desafio de entrar em País de Laos com Bíblias. E até aquele momento, até hoje, de uma forma ilegal, não se pode ter Bíblias lá, e nós conseguimos entrar com algumas Bíblias naquele lugar, centenas de Bíblias, e ali nós pudemos de alguma forma distribuir para a liderança que havia lá. E quando eu retornei ao Brasil, tive o desafio de começarmos o nosso CTM, onde nós estamos hoje, na Zona Leste, e sempre com este foco de que Deus levante trabalhadores para a sua seara, para trabalharem, tanto perto quanto longe. O oposto do que eu vivi nos anos 80, que era sempre, aquele desafio missionário das nações. Você tem que largar tudo e ir para as nações. Hoje nós temos esse entendimento, que o perdido ele está tanto perto quanto longe. Quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, a vocação vem dele e o envio é ele que faz. Depois de algum tempo, Deus me abriu uma outra oportunidade, e essa oportunidade era de estar indo outra vez para Gales, E eu tive a oportunidade, eu com minha esposa, de ir para o país de Gales. Ali nós ficamos somente 6 meses, mas durante 6 meses nós tínhamos uma proposta de levar jovens do nosso ministério para apoiar a igreja, o qual eu trabalhei há 15 anos atrás. E durante aqueles 6 meses eu trabalhei, nós crescemos um trabalho com jovens, adolescentes, e logo em seguida nós tivemos a oportunidade de mandar outros missionários para lá, A missionária Ellen, a missionária Sara, a missionária Priscila, até mesmo, estava indo de uma forma tão incrível, abençoada, até quando nós teve o começo da pandemia, onde infelizmente nós tivemos que trazer nossos missionários de volta. Infelizmente o trabalho se encerrou naquele lugar, mas vejo que Deus ainda tem algo para fazer através do nosso ministério lá em País de Gales. E hoje estamos aí treinando pessoas para que estejam sendo enviados às nações. Essa é a paixão do meu coração, que o Senhor continue levantando trabalhadores para a sua seara, tanto perto quanto longe. Nesse mês de julho aconteceu o nosso Promifé em Santa Rita do Passa Quatro. A equipe de 15 pessoas estiveram na cidade, realizando evangelismos de casa em casa, nas ruas, nos comércios. Foram dias muito especiais. Realizaram escola bíblica de férias com as crianças. Foram adultos e crianças alcançados. Nós agradecemos os missionários Guto e Bárbara por toda a recepção e a igreja de Santa Rita do Passa Quatro. Continuamos orando para que os frutos permaneçam. E eu estou aqui para declarar que Santa Rita do Passa Quatro é do Senhor Jesus! Hoje é dia de missão! E nosso próximo Prom Day já está marcado dia 27 de agosto na Peniel Bom Retiro em Santos. Procure seu pastor e faça sua inscrição. Continue orando por todos os nossos campos missionários e nossos coordenadores de missões, pastor Roberto Pilar e pastora Tânia. Osasco, Zona Leste São Paulo, Hotel Mercury São Paulo, CTMP São Paulo, Caraguatatuba, Colombo Grande Curitiba, Balneário Camboriú Santa Catarina, Timbó Santa Catarina, Tijuca Santa Catarina, Vitória Espírito Santo, Valença Bahia, Resende Rio de Janeiro, Jardim do Sol Rio de Janeiro e nossa igreja no Peru. Deus te abençoe. Tchau, tchau.